o Mastral tinha ali a sua fé também, tal. Ele fala, as orações dele não eram para proteger? Pergunta, eu acredito o seguinte, todo mundo tem a sua fé e dentro da sua fé você consegue sua proteção. Sim. Quando você começa a misturar um pouco as coisas, eu acho que o que você acredita com outras coisas, por exemplo, vamos ser bem sinceros, é minha opinião, tá falando em relação a isso aí, em relação à parte espiritual, então não tem como ninguém me processar porque eu tô falando espiritualmente. O cara se juntou, ficou próximo ali, não se juntou, mas foi encontrar Vic Vanilla, um cara que tá totalmente atribulado, tá cheio de magia na bunda por ter falado merda de um monte de gente por aí, tá ligado? Mano, só quer hypar em cima de todo mundo, se aproximou do cara por puro interesse. Porque há 3 meses atrás eu mostrei, tá lá no Instagram, @Isto Não É Podcast. Só não vê quem não quer, por não. @Isto Não É Podcast oficial. Há 3 meses atrás, quando ele manda aquele áudio que atinge você também, no caso, né? Toda a tua egrégora, porque na minha opinião, quando ele fala de você, ele fala da sua egrégora inteira, naquele áudio lá mesmo, ele fala no final o quê? Justamente sobre o Daniel Mastral. Fala que o Daniel Mastral é um picareta. Aí se junta do cara. Né? Vai lá ver o cara, tudo bem, foi porque ele é cristão, como ele tinha me dito há 2 anos atrás que faria se acontecesse isso. Parecia que tava prevendo. Mas se junta ao lado de uma pessoa que está totalmente atribulada, as orações que você faz acabam parecendo se tornar à toa. Não se dá para entender o que você quer. Não se dá para entender. Por mais cristão que você seja, né? É o que eu falo, ser cristão é uma coisa, ser Cristo é outra, sabe? Não é porque você é cristão que você vai botar dentro da tua casa estuprador, assassino. Não tô dizendo que o Bostinha ela seja, não. Eu tô falando, pô, tá estuprador, assassino, porque você é cristão, então você tem que acolher todo mundo. Não. Você quer que eu fale uma... Eu não vou falar os pormenores... Essa é minha opinião. Eu não vou falar os pormenores sobre o Mastral. Não conheci pessoalmente, porém, eu conheci o Mastral em 2004. 2004. Uhum. Movimento... batalha espiritual. Ex-satanistas entrando nas igrejas para dar seu testemunho. Na época, quem é de igreja vai saber que eu tô falando a verdade. Ou que já foi. Rebeca Brown, Neuza Tioca e outros desse meio. Pastor, que depois foi apóstolo, José Cardoso. Eu estive com ele em congressos aqui em São Paulo na época. Batalha espiritual. O Mastral estava envolvido nessa época porque ele era o ex-satanista, que fazia suas aparições nas igrejas para poder contar seu testemunho e vender seus livros. No finalzinho tinha uma banquinha ali, por favor, compre meu livro. E vendeu livro, hein? Vendeu muito livro. Vendeu. Aí, eu vou falar uma coisa que eu fui de bastidor de igreja, tá? E sei que não vou ser atacada por isso, porque é isso. Enfim. Quando você não foi um satanista, quando você não participou de nada disso, mas você faz livros ganhando dinheiro em cima disso, essa egrégora vai cobrar você. É lógico. Mastral não foi satanista. E tava metendo de louco. Não, é que eu volto a falar igual eu falei na vez que eu falei sobre o caso. Ele foi um oportunista, sabia escrever muito bem. Não falo da índole dele porque não o conheci, porém, espiritualmente falando, ele sempre esteve em risco. Ele estava falando sobre situações que ocorrem, que você pode ler em livros, sobre até lá de fora. Ele teve ligação com muita gente lá de fora, então, assim, saber o que acontece em alguns ritos satânicos... É fácil. Lá fora, então, o que mais tem é satanismo. A gente tem pactuados nossos que são de Irlanda, Estados Unidos e outros lugares. Irlanda, então, Canadá, Estados Unidos, tem muito satanismo, mas é muito, cada esquina. E assim, são ritos terríveis que acontecem. Mas todo mundo já sabe disso. Aí você vai falar que você foi um ex-satanista, para você poder ter um respaldo ali do que você está falando e está vendendo. Ele era um cara que sabia falar lindamente, uma eloquência. Sabia. Escrevia lindamente. Os livros dele são muito bem escritos. Você prende, eu já li, lá em 2004, 2005, 2007, 2008. Então, assim, sei tudo aquilo que está escrito naqueles livros. Só que quem era de bastidor, estamos falando de encontro de pastores, encontro de intercessores, encontro disso, encontro daquilo, que Mastral ia, que Rebeca Brown depois ia para um congresso. Tem vídeos de Rebeca Brown, ela já faleceu, se não me engano, agora em 2020, não sei se foi de Covid,
Rebecca Brown, tem vídeo, coloca Rebecca Brown, B-R-O-W-N, Rebecca Brown, que não era o nome dela. Que não era o nome dela. Nunca é o nome deles, né? Nunca é o nome deles. Porque isso ele trouxe lá de fora. Rebecca Brown já existia essa galera que tem um codinome pra não aparecer, pra não falar que era de satanismo, que não sei o quê, pra falar contra o satanismo, a história é a mesma, que eu estou sendo ameaçado, que eu não posso falar certas coisas porque estão atrás de mim, e quando eu morrer, tem que ter respaldo. Tem que ter respaldo da minha história toda que eu falei durante 20 anos. Então, quando eu morrer, teria que ser uma coisa muito misteriosa. Foi uma queima de arquivo, hein? Porque... para.